peso das palavras e o perigo da caça às bruxas. Você já parou para pensar no quanto a nossa voz tem peso? Hoje, qualquer pessoa com um celular na mão e uma conta numa rede social carrega literalmente um microfone aberto para o mundo. E isso é poderoso, poderoso demais. Mas como toda arma poderosa, isso também pode ferir. E às vezes, ferir de forma irreversível. Recentemente eu assisti um desabafo, um vídeo de indignado com razões em alguns pontos, mas que também me acendeu um alerta. Quando o ódio se disfarça de justiça, a gente corre o risco de virar aquilo que jura combater. Eu vi muito isso e os resultados nunca foram bons para nenhum dos lados. O que acontece? O autor desse desabafo, ele falava sobre fake news. E sim, eu concordo. Espalhar mentira, principalmente sobre morte, não é brincadeira. É irresponsável, é desumano. Mas o problema começa quando, ao condenar o erro de um, ele amplia isso, punição para muitos. Então, eu digo isso porque no vídeo, o comunicador, ele se exaltou a ponto de pedir que nenhuma empresa jamais contrate mais aquela pessoa, que ele nem nomeou, mas descreveu de forma tão intensa que parecia um aviso velado a todo mundo do meio. E quando você não nomeia, você deixa no ar a dúvida, o medo e, pior ainda, o risco de um efeito dominó que pode recair até sobre ele depois, nos eventos, nas empresas que ele diz. Porque o apresentador que virou alvo daquela crítica, pelo que se sabe, ele foi apenas o último elo de uma corrente de desinformação que veio antes, que chegou ainda por alguém conhecido por nunca brincar com assuntos sérios e repassou para ele. E por isso ele acreditou. Ou seja, talvez aquele erro tenha sido até o primeiro deste apresentador que ele diz. Talvez só tenha sido mal informado, e muito mal informado, no calor do momento. A coisa pode ser complicada, né? Porque quando você recebe uma notícia assim, vou dar o meu exemplo. Quando é só uma pessoa que eu já conheci alguma vez, tá, eu vou ficar meio transtornado, mas não vou falar nada. Agora, quando é algum amigo, por exemplo, no meu caso, esses dias morreram alguns amigos meus próximos. Então, às vezes, antes de qualquer confirmação, a gente desaba, fica horas mal até ter uma confirmação. Então, talvez eu só tenha sido mal informado. Talvez ele só tenha reproduzido algo que parecia verdade e caiu na mesma armadilha que qualquer um de nós pode cair. Seria suficiente para fazer essa pessoa perder o emprego, não conseguir sustentar sua casa, sua família, nunca mais ser contratado para novos trabalhos? É aí que eu te pergunto, uma pessoa merece ser banida do palco, da profissão, da arte, da confiança por um único erro? Mesmo se esse erro foi cometido por impulso, por desatenção ou por confiar demais em quem parecia confiável? E mais perigoso ainda, quando você diz que empresas jamais devem contratá-lo, sem dizer nomes, você espalha esse julgamento para todos. Todos os apresentadores viram suspeitos. Todos os comunicadores que já erraram, mesmo que sem intenção, viram ameaças. E se um dia você mesmo errar? E se no calor da emoção você for injusto com alguém? Você também vai aceitar ser colocado no paredão da internet, perder oportunidades, ser boicotado por empresas, ou até mesmo seja empresa de dublagem ou uma empresa de eventos, por uma frase mal colocada? Esse é o perigo da generalização, do julgamento coletivo, da raiva que vira regra, da perigosa cultura do cancelamento que já teve vítimas fatais por besteira. A gente já viu isso acontecer antes. Não sei se vocês conhecem, mas teve o caso em 2020, se não me engano foi junho ou julho de 2020, um influenciador e jogador que era muito famoso na época, Wreckful, o nome dele era Byron, que foi um dos primeiros streamers da Twitch, top 1 rogue PVP de World of Warcraft do mundo. Olha o nível. Ele fez um pedido de casamento público nas redes. Não era nem uma fake news, nada, mas o cancelamento tava aí. Porque foi um gesto romântico, inocente, mas que foi interpretado por muitos como pressão emocional em cima da namorada. A chuva de críticas foi tão intensa, tão pesada, que ele não conseguiu suportar. Silenciou pra sempre a própria voz. O mais triste foi depois. A namorada, que ainda nem tinha visto o pedido, ela tinha se emocionado ao descobrir, e ela queria dizer sim, mas já era tarde. Ela teve que comunicar ao mundo que ele perdeu a sua vida. Esse é o preço da fúria sem pausa, da condenação sem contexto. A gente não tá falando de erros sem consequências, mas sim de julgamentos sem compaixão. A crítica é válida, o alerta é importante, mas a punição eterna, cega e sem contexto, não é justiça, é linchamento. E é o que a gente mais tem visto nos últimos 10, 15 anos acontecer. E, infelizmente, fatalidades podem acontecer. A comunicação não é só poderosa, ela é delicada. E quando a usamos para alertar, precisamos cuidar para não ferir quem não merece.
Porque senão a gente pode acabar fazendo com os outros exatamente o que a gente condena. Responsabilidade não é só o que se fala, é também como se fala e para quem